Olá! Hoje vamos falar sobre o dogma central da biologia molecular. Sou a acadêmica Raine Grace. Sou a acadêmica Karine. Há anos, os cientistas sabem que as informações hereditárias contidas nos genes são constituídas pelos ácidos nucleicos. Em 1953, os pesquisadores Jones Watson e Francis Crick, por meio de uma publicação na revista Nature, elucidaram a estrutura de uma molécula complexa, comparando-a com uma escada de cordas. Essa descoberta foi fundamental para o desenvolvimento da biologia molecular nos anos seguintes. Em 1957, o próprio Francis Crick estabeleceu o dogma central da biologia. Propôs que o fluxo de informação do DNA vai para a proteína. A partir desse conhecimento, vieram a ocorrer importantes descobertas, como, por exemplo, nas décadas de 60 e de 70, foi descoberta a polimerase, enzima que catalisa a síntese de DNA e a RNA mensageiro. Obteve-se a primeira molécula de DNA recombinante e foi criada a primeira companhia de engenharia genética, que veio a produzir uma proteína em uma bactéria geneticamente modificada. Segundo o modelo proposto por Watson e Crick, a molécula de DNA é constituída por duas cadeias polinucleotídicas dispostas em hélice ao redor de um eixo imaginário, girando para a direita, uma hélice dupla. Existem 4 subunidades de nucleotídeos e as duas cadeias unem-se através de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos. As cadeias de nucleotídeos são formadas por uma pentose, açúcar de 5 carbonos, associada a um ou mais grupos fosfato e a uma base nitrogenada. O DNA é composto por uma desoxirribose e um grupo fosfato. As 4 bases nitrogenadas contidas no DNA são adenina, citosina, guanina e timina. Essas bases se unem em uma ordem determinada. Assim, adenina só liga com timina e citosina só se une à guanina. Em cada uma das cadeias de DNA, temos essas bases nitrogenadas. Os 2 filamentos que compõem o DNA se enrolam um sobre o outro, formando uma dupla hélice, semelhante a uma espiral de caderno, podendo ter milhões de nucleotídeos. Essas 2 cadeias mantêm-se unidas por pontes de hidrogênio entre os pares de bases A, T, C e G, formando sempre uma cadeia complementar. A cadeia possui 2 extremidades, denominada extremidade 3' e extremidade 5'. A extremidade 3' possui um hidróxilo e a extremidade 5' um fosfato. As bases nitrogenadas estão no interior da hélice, ligadas por pontes de hidrogênio. As bases nitrogenadas citosina e timina são chamadas de pirimidinas e as bases adenina e guanina chamadas de purinas. O dogma central da biologia molecular surgiu a partir da interrogativa: como a informação contida na molécula de DNA fluía para gerar uma proteína? Ou seja, como ocorre o fluxo da informação genética? Eram poucos os dados obtidos na época de Crick, e baseando-se nelas, Crick postulou a hipótese da sequência, representado na figura, que é mais conhecida hoje como dogma central da biologia molecular. No modelo A, o fluxo de informação genética, como podemos observar, todos os 3 biopolímeros, DNA, RNA e proteínas, têm a capacidade de se replicar e de transmitir a sua informação para gerar uma outra biomolécula.
como podemos ver os sentidos das setas. Isso significa que o fluxo de informação flui em todos os sentidos. Por exemplo, a sequência de aminoácidos de uma proteína poderia não só originar cópias de si mesmo, como também de DNA e RNA. Já no modelo com base experimental, modelo B, postulado por Crick, observamos que este caminho não é possível. Assim, a informação contida em ácido nucleico, uma vez transformada em proteína, não pode retornar para o ácido nucleico. Agora vamos ver os passos do dogma central da biologia molecular. Primeiro ocorre a replicação do DNA, que consiste na síntese completa e idêntica do DNA de uma célula. Isso só acontece a cada ciclo de divisão celular. A perpetuação de uma célula e organismos depende da replicação do DNA. A capacidade que cada célula tem de preservar o seu material genético e transmiti-lo para a geração seguinte dependerá desse processo. O processo da replicação é sustentado pela complementariedade de bases entre as duas fitas constituintes, de modo que uma fita sirva como molde para gerar a fita complementar. Assim, cada fita do DNA serve como molde para a síntese de uma nova fita. Uma nova fita é sintetizada sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Já o processo de transcrição do DNA é o evento que envolve a leitura do código genético contido no DNA e a sua cópia para RNA. A sequência do RNA transcrito a partir de uma fita de DNA é determinada pela complementariedade de bases. A adenina vai dar lugar à uracila, que vai se ligar à timina, e a citosina à guanina. Após o processo de transcrição, ocorre o último passo do dogma central da biologia molecular, que é o processo de tradução, ou síntese proteica, onde o RNA mensageiro, que foi sintetizado a partir de DNA, juntamente com os RNAs transportadores e as subunidades de um ribossomo, vão se reunir para formar um ribossomo funcional. Assim, cada ribossomo percorre a molécula de RNA mensageiro, traduzindo a sequência de códons em uma sequência de aminoácidos, os quais vão formar as proteínas, moléculas de funções específicas para nosso organismo. A seguir, uma animação sobre o dogma central da biologia molecular. Dogma central da biologia molecular. Em 1953, Francis Crick anunciou juntamente com James Watson que haviam descoberto o segredo da vida. Olá, sou o cientista Francis Crick e ao meu lado está o cientista John Watson. E hoje vamos explicar como as células do nosso corpo fabricam as proteínas, já que as proteínas são moléculas vitais para o funcionamento do nosso organismo. Muito bem, amigo cientista Francis Crick. A síntese de proteínas é o estágio final do processo denominado dogma central da biologia, o que iremos explicar agora. Esta é uma célula do nosso organismo, que contém um núcleo, onde está localizado o material genético. Aqui podemos ver uma membrana celular, composta por lipídios e proteínas. As proteínas têm a função de delimitar e dar forma, além de permitir a entrada de substâncias na célula. Aqui estão as membranas celulares. De cor verde são os centríolos, que participam da divisão celular. De cor rosa são as mitocôndrias, que são encarregadas da respiração celular. As bolhas grandes são os vacúolos, com função de reserva. As bolhas pequenas são as vesículas, que se ocupam de transportar as substâncias. De cor amarelo é o retículo endoplasmático e complexo de Golgi, responsáveis pela produção de vesículas. E de laranja, retículo endoplasmático, rugoso. Ao centro, o núcleo. Vamos direto ao núcleo. Sua função é proteger o material genético. Mostramos o núcleo onde há o DNA, uma molécula que contém a informação genética. É formado pelos cromossomos e esses compondo os genes, que se fosse todo desenrolado, atingiria 1 metro de largura. É fascinante.
Essas letras minúsculas são complementares para a produção de proteína. Essa é a enzima RNA polimerase, capaz de ler a informação genética do DNA e forma o RNA. Essa é a enzima RNA polimerase, que realiza a transcrição do DNA para o RNA. A RNA polimerase sintetiza uma molécula de RNA mensageiro e, junto com o RNA transportador, são encarregados de levar a informação pelas proteínas aos ribossomos. O RNA mensageiro sai do núcleo para encaminhar os ribossomos ao citoplasma celular, onde vai entrar na última fase do processo. Vamos entrar na fábrica de proteínas, que se encontra no citoplasma da célula. Aqui, fabrica as moléculas tão importantes para o funcionamento dos organismos, as proteínas. No interior da fábrica das proteínas, há milhões e milhões de ribossomos, que são encarregados de interpretar e traduzir a informação transportada pelo RNA mensageiro. Aqui, começa o último passo do dogma central da biologia molecular. Ocorre a tradução. Os ribossomos traduzem as informações do RNA mensageiro para realizar a síntese de proteína. Para construir uma proteína, é fundamental a intervenção de uma molécula de RNA, que tem o material necessário. O que é preciso é executado pelas RNAs de transferência. Essas duas moléculas são enzimas. As enzimas são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. Na tradução, auxiliam os RNAs de transferência, que transferem o material necessário para a síntese de proteínas. O RNA mensageiro precisa de RNA de transferência para que os aminoácidos conheçam os códons do RNA mensageiro. A união dos aminoácidos irá formar a cadeia polipeptídica, a qual adota a estrutura tridimensional, característica da proteína. Cada proteína tem uma função específica no nosso organismo. A síntese de proteína é um processo contínuo, já que as células necessitam de proteína o tempo todo.